Saudações de paz, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, nós teremos mais uma pré-aula das lições Betel, é isso mesmo. Lição de número 6, primeiro trimestre deste ano, em atividade de 2026. É claro que tudo isso nós só vamos conferir após a vinheta, e você não sai daí. Para quem não me conhece, eu sou o professor e pastor Aristides Rocha. Você está em meu canal Bíblia na Prática e para mim é uma honra ter você como nosso inscrito ou aquele que acompanha os nossos vídeos. Falando em inscrito, eu quero aproveitar esse momento e pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário e, acima de tudo, se inscrever no nosso canal, sem esquecer de ativar o sino de notificações. E outra coisa que é muito importante, o YouTube ele criou uma opção para que você venha hypar o vídeo. É isso mesmo, hypar. Segundo os especialistas, quando o inscrito, aquele que está assistindo a transmissão ou o vídeo, ele hypa o vídeo, né? Ele consegue dar aí um impulso no nosso vídeo para outras pessoas. Então, quando você estiver assistindo esse vídeo, essa pré-aula, você vai rolar ali a barra de like, download, e você vai ver que mais no fim vai ter ali o hypar. Aí você clica e você vai me ajudar neste vídeo. Aliás, você vai me ajudar que este vídeo chegue a uma quantidade maior de pessoas, inclusive talvez seus amigos e seus parentes. Dito isto, nós iremos para a nossa lição de número 6, Revista Betel. Tá? Revista Betel. Eu quero ser rápido, né? Eu quero resumir essa pré-aula, sem gerar enfado. Eu também não posso esquecer de falar do nosso material didático, nosso livro Apocalipse Descomplicado. Você que é pastor, que gosta, que ama essa matéria, você pode adquirir o seu livro fisicamente no nosso telefone da assessoria que vai estar na descrição desse vídeo, ou você pode adquirir esse vídeo de forma virtual clicando lá na bio do nosso Instagram. É isso mesmo, PR Aristides Rocha. Essas informações vão estar na descrição do vídeo e vai ser fácil de você adquirir o nosso material. Fora o livro de Apocalipse, nós também temos este outro livro que nós escrevemos sobre batalha espiritual com a temática Destruindo Fortalezas. Então, se você quiser adquirir o nosso material, você recorre aí à descrição desse vídeo. Então, nós temos hoje a lição de número 6. Eu já vou, é claro, para a minha tela e nós já estamos aqui prontos para falar desta lição maravilhosa. Lição 6, Revista Betel 2026, com o tema Oração como disciplina essencial para a vida dos discípulos. O textuário diz o seguinte: cheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A referência desse textuário está em Hebreus capítulo 4 e verso 16. A verdade prática é a seguinte: perseverar até o fim exige uma vida de oração e harmonia com a palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. O texto de referência eu vou ler na tradução da NAA e você pode acompanhar a tradução que você tiver disponibilidade. O texto ele faz jus a Mateus capítulo 6, do 5 ao 9, e que eu vou ler agora. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros, para serem vistos pelos outros, ponto.
Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao Pai que está em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A introdução nos remete a entender que o autor da revista ele nos leva a cultivar a vida de oração em harmonia com a palavra e o Espírito Santo. Jesus ensinou a oração aos discípulos. Acheguemo-nos ao trono da graça por meio do sumo sacerdote Jesus. Então, vamos logo, para a parte mais prática da lição, que são seus tópicos, são, novamente, o padrão, são 3 tópicos, cada tópico tem 3 subtópicos. Vamos refletir sobre cada um, e é importante você, professor da escola bíblica, e você, o aluno que quer se tornar professor, que você, primeiramente, leia a lição que você vai lecionar várias vezes. Em segundo lugar, você precisa ter domínio dos textos que a lição faz referência. Então, praticamente é assim: quanto mais você entende de Bíblia, melhor você vai se sair na escola bíblica. Essa aqui é praticamente uma regra, né? Se você entende, quanto mais você entende de Bíblia, mais você vai se sair bem na escola bíblica. Então, esse êxito, na escola bíblica, esse sucesso, entre aspas, não é o sucesso do mundo, mas a gente poderia dizer que é um sucesso santo, que você possa ter, ele está proporcionalmente ligado ao que você entende de Bíblia. Se você entende pouco, você vai ter muita dificuldade. Mas essas são só algumas considerações que eu te faço. Essa pré-aula, ela não tem o intuito de ser enfadonha, não tem o intuito de ser cansativa. Eu só quero aqui em cada ponto, ou seja, em cada tópico, lançar nossas pérolas para te ajudar nesta empreitada. Parabéns, professor, parabéns aos alunos da Escola Bíblica, a EBD, onde nós crescemos bastante na fé e somos somos arraigados todos os dias na palavra de Deus. Claro que não sai a palavra arraigado, né? Não vou cortar, não vou editar, vai ficar assim, tá? Vamos lá, primeiro tópico, a relevância da oração. O apóstolo Paulo nos orienta a orar sem cessar, a viver em constante oração. 1 Tessalonicenses 5:17. Segundo o autor, quando nós oramos sem cessar, nós conseguimos aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Filipenses 4:6. Nós fortalecemos a fé e nós vencemos as tentações. Lucas 11:4. E, obviamente, que quando nós temos uma vida de oração, principalmente sem cessar, nós temos auxílio em nossas decisões. A vida de oração, ela não pode ser uma opção. Ela não pode ser uma sugestão que você tem em dado momento, dizer, eu vou orar porque eu estou querendo. Realmente a oração é uma necessidade. Orar basicamente é falar com Deus, como todos vocês sabem. E se essa vida de oração, ela perde a relevância, nós não temos, primeiro, um relacionamento com Deus profundo, não vamos ter. Nós não teremos uma fé fortalecida, nós não venceremos as tentações e tudo isso vai culminar em decisões erradas que nós venhamos ter. Então, a relevância da oração ela tem que ser muito importante. Ela tem que ser muito importante. A oração ela tem que ser uma prioridade, uma busca, e nós devemos encarar de fato a importância da oração na vida cristã e principalmente na vida dos discípulos de Jesus.
Lloyd Jones dizia que a oração é, sem dúvida, a atividade mais elevada da alma humana. O homem está no seu maior e mais alto quando de joelhos fica cara a cara com Deus. Isso é muito forte. O homem está no seu maior e mais alto quando ele está de joelhos cara a cara com Deus. Vamos já entrar logo aqui nos subtópicos. O subtópico 1. Jesus nos ensina como orar. A vida de oração de Jesus despertou seus discípulos a tal ponto que um deles pediu a ele que lhes ensinasse a orar, como João Batista ensinou aos seus discípulos. A vida de oração de Jesus inspirou os discípulos, na verdade. Ensinou a chamar Deus de Pai, com adoração, submissão e fé. Isso aí, claro que há aqui um alerta contra as vãs repetições. Vamos aqui para as partes mais importantes. Eu não quero me alongar, né, e me tornar enfadonho nessa pré-aula. É Jesus que ensina a orar. E esse ensinamento ele partiu de uma necessidade de o discípulo, o próprio discípulo de Jesus, querer orar bem ou querer saber orar. É claro que esse discípulo, ele pegou essa ideia de aprender a orar, querer orar, olhando João Batista ensinar os seus discípulos a orarem. Então agora é preciso Jesus passar essa inspiração para os seus discípulos. Afinal de contas, se você for estudar, analisar os evangelhos, você verá de forma clara e evidente que Jesus vivia em oração. Jesus vivia em montes. Não que hoje seja obrigado a você orar só no monte, não. Isso não é uma obrigação, não é uma regra, não é uma lei. A questão de Jesus orar nos montes, ele queria privacidade, queria ficar só, queria orar ao Pai, rodeado dos seus discípulos mais chegados. Então aqui abrange uma série de pontos, né, para que se entenda que orar no monte não é uma regra, uma lei que Deus só está no monte, não. É questão de privacidade, é questão de ficar sozinho, de que nem todo mundo possa ouvir o que ele está orando. Então, esses pontos são questões muito importantes quando se trata do monte. Outro fato é de que Jerusalém tinha subidas e descidas íngremes, né? Tinha aclives e declives. Então, Jerusalém ela era constituída na sua geografia de muitos altos e baixos. Então, a gente chama de monte local mais elevado, obviamente. Mas nós vamos ver no decorrer da lição que orar também fechando a porta do quarto tem muito efeito, né? Eu não vou pular aqui o entendimento para que a gente não atropele a nossa aula. Então, Jesus inspirou os discípulos a ter uma vida de oração. E ele começa de forma inédita. Foi na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, que nós vimos, os discípulos principalmente, ouviram Jesus chamar Deus de Pai. A oração começa, Pai Nosso. Então, esse Pai não é meu, esse Pai não é particular, esse Pai é nosso. E Jesus, ele traz essa revelação muito profunda que no início da oração existe um Deus que é Pai e ele é nosso. A questão das vãs repetições, eu acredito que vai ter aqui um subtópico para a gente conversar sobre isso. Então, não vou adiantar aqui para não perder a graça e as pérolas dos nossos subtópicos. Encerrando esse primeiro subtópico, 1.1, Lloyd Jones também diz que nós devemos ir à sua presença como uma criança vai ao seu pai. Fazemos isso com reverência e temor, mas com confiança e simplicidade infantil. Vale ressaltar aqui, dentro dessa citação do Dr. Lloyd Jones, que o próprio comentarista da revista, ele fala que o Senhor Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai com adoração, submissão e fé. Então, se a oração ela não preencher esses requisitos,
Talvez a sua oração, mesmo que não tenha repetições vãs, ela vai ser vã também pelo fato de você não submeter a sua oração a uma adoração, uma submissão e fé. Adorar é diferente de cantar. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. E o que Ele é não depende do que nós achamos dele. Se a porta fecha, Deus é Deus. Se a porta abre, Deus é Deus. Se Ele cura, Deus é Deus. Se Ele não curar, Ele permanece sendo Deus. Então, nós devemos nos portar, nos dirigir a Deus em oração, primeiramente, julgo eu, tá? Com adoração. Em adoração. Você não pode começar uma oração somente pedindo. Nós devemos começar a oração reconhecendo, no aquebrantamento do nosso coração, que Deus é Deus. Claro que essa expressão abrange muitas coisas, né? Que Deus supre necessidades, que Deus nos olha com seu olhar de misericórdia, que Deus nos cerca com seu amor. Então, eu julgo muito que a oração ela deve começar com uma adoração. E a oração ela é uma entrega, é uma submissão. Na oração, nós nos mostramos submissos a Deus, submissos na sua dependência. E, por fim, é claro, não menos importante, com fé. Nós devemos orar com fé. Você não pode orar com pensamento positivo. Pensamento positivo é diferente de fé. Pensar que vai dar certo é uma coisa, e acreditar, crer que vai dar certo é outra. Então, aqui são pontos cruciais para que a gente tenha aqui os ensinamentos de como orar. Através do ensinamento de Jesus, como orar a Deus, o Pai. Mais um subtópico, 1.2, com o tema A Oração Modelo Ensinada por Jesus. A oração é indispensável e essencial no relacionamento com Deus. Oração é indispensável. Jesus orava constantemente, Marcos 1,35. Pai nosso, cobre necessidades. Adoração, soberania, dependência, perdão, livramento e exaltação. Então, quando nós falamos Pai Nosso, isso que daria uma mensagem, uma aula completa, com praticamente uma hora de reflexão. Olha como é forte isso, né? Como é bom participar da EBD. Como é bom ser ensinados por Jesus. Então, o Pai Nosso cobre necessidades de adoração, de entender a soberania de Deus, a dependência, perdão, livramento e exaltação. Então, eu lhe convido dentro dessa aula, né, dessa pré-aula, na verdade, que essa aula vai ser lecionada na Assembleia de Deus, dia 8 de fevereiro. Então, essa é uma pré-aula para lançar aqui algumas pérolas, e você, professor, aluno que ama de verdade a EBD, aqui pegar alguma coisa para você acrescentar aí nas suas aulas. O Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, do 9 ao 13, ele é muito importante. Eu não vou aqui entrar no mérito do Pai Nosso para não ficar muito longa essa lição. Então é com você, tá? O próprio autor da revista, eu me aproveitei disso, é claro, ele já nos dirige à questão do Pai Nosso. É a primeira vez que Jesus chama Pai Nosso. E aí essa oração vai cobrir necessidades. Então, Charles Hodge, se eu não pronunciei errado o nome dele, né? Vocês me corrigem depois. Ele diz que a oração é a conversa da alma com Deus. Nossa reverência, gratidão, arrependimento, submissão e confiança se expressam nela. Muito profundo a citação desse teólogo. Mas o subtópico, dessa vez 1.3, com a subtemática, né? Orando em secreto. Bem como eu falei para vocês, o monte não faz ninguém mais santo, mais crente do que os outros. O monte também é um lugar ou somente de busca a Deus. Não quer dizer que só no monte esteja o Senhor, porque Deus é Deus de monte, é Deus de vale, é Deus de bonança, é Deus dos estreitos, é Deus da fartura e é Deus também na seca. Então não é o lugar geográfico que vai determinar o poder de Deus. O que vai determinar o poder de Deus em realizar um milagre na sua vida é a sua constante oração. A oração em secreto é aquela que conversamos com Deus
intimamente, sem que outras pessoas ou o diabo saibam. Isso aqui, é claro que eu não vou colocar paralelo, oração secreta, oração no monte, porque isso não existe. Qual o mais forte? Né? A gente às vezes até entra em equívoco quando nós vamos orar e diz assim, ó, faz oração forte aí. Não, toda oração é forte, porque se ela é feita com fé, ela é forte. Agora, se ela não é feita com fé, aí não tem como ser forte. Então, nós temos aqui a grande questão de orar em secreto, orar em segredo, que não desvaloriza, que não menospreza e nem minimiza o poder de Deus. De novo, a geografia não minimiza o poder de Deus. Ele é Deus de monte, é Deus de vale e é Deus de quarto. Então, o discípulo de Cristo deve evitar a ostentação, pois Deus não vê as coisas como o ser humano vê. Deus não necessita de exibicionismo para ter sua atenção atraída. E aqui é um ponto importante, que nós vemos muito exibicionismo, né? E não só na oração. Quando alguém recebe dons do Espírito Santo, principalmente, tendo em vista que o dom ele revela o poder de Deus, né? E as pessoas ficam se exibindo muito. Na pregação também, nós temos vários exibidos da pregação. E como é que eu consigo detectar uma oração, uma pregação, alguém usado de forma exibida? É quando ele tira a glória de Deus para colocar para ele. É quando essa exibição ela eleva o nome do homem em detrimento do nome de Deus. É quando o que eu faço, como eu oro, como eu prego, como eu sou, como Deus pode me usar, ela atrai holofotes para mim, atrai as palmas como se eu tivesse essa habilidade própria. Então, é necessário voltarmos aos alicerces da oração simples, a oração de quebrantamento que vem da alma, que não possui exibição. Agostinho de Hipona dizia: tua oração é um diálogo com Deus. Quando lês, Deus te fala. Quando oras, tu falas a Deus. É só isso. Há uma simplicidade muito grande. E talvez essa revista, ou seja, corrigindo, né? Essa lição, ela seja praticamente para as pessoas que vão ouvir, ou até para professores que vão lecionar, algo muito simplório, algo muito simples, mas é isso mesmo. Se a gente não conseguir fazer o básico espiritualmente, nós não vamos conseguir fazer além disso. Então, a nossa vida de busca a Deus, ela tem que ter basicamente a oração em sua simplicidade, mas forte e profunda na busca. Bom, segundo tópico, a convicção na eficácia da oração. Para que a oração seja eficaz, não são necessárias vãs repetições de palavras. Aqui que eu falei para vocês que eu não ia atropelar esse tópico lá no tópico primeiro, né? No tópico 1. Eu me lembrei que fala de vãs repetições aqui. Vocês sabem que algumas denominações, né, elas usam de vãs repetições. Até mesmo a igreja evangélica às vezes usa de vãs repetições. E tem repetição que não é vã. Então, a gente precisa entender isso aqui. Por que a gente deve orar ao invés de rezar? É porque a reza é, é uma é uma repetição, é uma fala repetida? Não, porque também tem oração repetida. E qual é a diferença e por que não devemos? Bom, primeiro que a diferença é que a principal diferença, pronto. Eu ia aqui aprofundar, mas eu me lembro que eu não posso me demorar nessa pré-aula. A principal diferença de uma reza para oração não é a repetição, é a vã repetição. Então, se você for rezar, repetir com vãs repetições, ou se você for orar com uma vã repetição, tudo está infrutífero. É claro que o certo é orar. Jesus ensinou a orar. E eu me sinto muito bem acomodado a falar para vocês que são crentes em Jesus. Claro, se eu estivesse diante de um católico amigo, eu ia explicar melhor
essa parte, mas como estou diante de um público crente, eu só preciso eh, tirar essa diferença, ou seja, falar da diferença principal. Então, ele disse: não use de vãs repetições. O que é uma vã repetição? É algo que não é necessário, que não tem fruto, é algo que não ajuda, que não edifica, é algo que é vão, que não é necessário. Você precisa orar com convicção no sentido de trazer edificação para a sua alma e Deus te entender. Então, essas vãs repetições não é glória, glória, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Isso aqui não se torna uma vã repetição. Eu estou repetindo, mas não é uma vã. Uma vã repetição é uma palavra repetida que não tem nenhum sentido na oração que você faz a Deus. É uma palavra, uma expressão que você repete que não tem sentido. Não tem sentido você dizer eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Isso é uma vã repetição. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Isso aqui é uma vã repetição. Isso não tem necessidade. Você consegue o quê? Aí você vai abrir o parênteses, né? Ou seja, você vai abrir o leque. Eu preciso servir a Deus, eu preciso ser mais crente, né? Aí sim, não é uma repetição que não é vã. Eu quero o quê? Eu quero ser mais crente, eu quero buscar mais a Deus. Então você está repetindo eu quero com complementos que exprime o que você quer debaixo da obediência de Deus. Então aqui não seria uma vã repetição, porque você está exprimindo, você está exemplificando, falando com complementos o que é que você quer ou o que é que você, onde você pode chegar. Então, sem vãs repetições. Martinho Lutero dizia que a oração é a mais poderosa de todas as armas que as criaturas humanas podem empunhar. É a oração. Subtópico 2.1. Deus está atento ao cristão que ora. Jesus nos assegurou que tudo que pedimos em oração nos será concedido se confiarmos em Deus. Marcos 11, 24. Todo, todo pedido com fé será concedido. Deus recompensa quem busca, dá boas dádivas, segundo a sua vontade. E aí a gente tem que separar aqui as coisas e os elementos dentro do versículo para não deixar o povo mimado na igreja. Professor, você que está assistindo essa aula, você precisa separar essas condições. Até mesmo você, aluno que está aqui, que quer ser professor e que ama a EBD. Jesus nos assegura que tudo que pedir oração será concedido se confiarmos em Deus. Só que existem textos mais completos que diz segundo a sua vontade. Então não é que tudo que você pedir Deus vai te dar. Deus vai te dar se o que você está pedindo glorifica a Ele e isso que Ele vai te entregar é segundo a vontade dEle. Então deixe isso muito claro. Domingo que vem, professor, na EBD, o pessoal não entender que você está dizendo aí, ou que a Bíblia, né, está explicando que tudo que a gente pedir, Deus vai dar. Tudo que a gente pedir, Deus dá, que seja segundo a vontade dele. Deus não dá tudo para ninguém. Deus não dá tudo para ninguém, tá? Deus dá o que nós precisamos e o que nós necessitamos. E aí, talvez o que você quer esteja atribuído dentro da sua necessidade, da sua precisão. Aí Deus vai te entregar. Se não, não tem conversa. 2.2, o subtópico o Pai conhece nossas necessidades. Quando confiamos em Deus como o filho confia no Pai e nós já chegamos a Ele para conversar, a oração acontece. E sabe, antes nós pedimos, isso é fato. A oração cria intimidade. Deus quer ouvir, preciso de ti. Charles Rod diz que a oração é a conversa da alma com Deus, nossa confiança em seu cuidado, nossos anelos por seu favor. Então, acredito que tem pontos aqui que não exigem muitas explicações, muitos aprofundamentos, porque o negócio já está dirigido aqui, já existe uma diretriz. Você só precisa acrescentar na sua fala, a sua fala de forma textual para os alunos. Cuidado, meu Deus, eu bati no microfone sem querer. Cuidado, professor, com o tempo da aula, né? Cuidado com o tempo da aula, tá? Para você não se aprofundar em algum ponto e acabar desbalanceando a aula. Então, o Pai conhece nossas necessidades. Então, por que eu devo orar se Ele conhece as nossas necessidades?
Bom, eu devo orar porque, primeiramente, Deus quer ouvir a minha voz, Deus quer ouvir a minha oração. E orar é falar com Deus. Então não é porque Ele conhece a minha necessidade, Ele me conhece por dentro, Ele sabe do que eu preciso, que eu não vou orar. Não é porque Ele sabe do que eu preciso que eu deva deixar ou não deva orar. Ele sabe do que eu preciso? Sabe. Fato. Ponto. Irrefutável. Mas eu preciso orar. Porque orando nós mantemos uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. E essa intimidade vai te levar, vai nos levar a, a várias experiências com o Pai. 2.3, o subtópico diz a oração e a batalha espiritual. Paulo diz que nos revestimos de toda a armadura de Deus, assim podemos resistir às ciladas do diabo. Efésios 6:11. Revestir da armadura de Deus com oração, vigiar e perseverar contra as ciladas do diabo. Eu deixei para dar também aqui uma pérola muito boa, que inclusive está no meu livro, Destruindo Fortalezas, tá? Essa pérola que eu vou dar aqui, cadê a câmera? Pronto. Está no meu livro, Destruindo Fortalezas. Perceba que em Efésios 6:10, a partir dali que começa a falar da armadura de Deus, Paulo ele fala de revestir da armadura. 2 versículos depois, Paulo fala de tomai a armadura. Veja que os verbos eles estão é, na sua conjugação, mas são diferentes no seu significado. As palavras gregas elas indicam diferenças muito divergentes. Revestir, armadura, o verbo, a palavra grega para revestir é vestir uma roupa por cima de outra. Você está pronto. Mas veja que 2 versículos abaixo, Paulo fala de tomai a armadura. A palavra tomai, no grego, ela significa que a pessoa vai ter que levantar de um canto onde ela jogou, ela vai levantar o objeto de novo. Então veja que no versículo acima Paulo fala revestivos, e nós nos revestimos da armadura, e 2 versículos abaixo alguma coisa aconteceu. O que aconteceu para Paulo fazer um trocadilho desses na Bíblia? Ainda mais quando recorremos ao grego. O que aconteceu? O que aconteceu é que alguns daqueles que se revestiram dessa armadura, 2 versículos depois, que exige um tempo, né, entre vírgulas e pontos, eles deixaram cair ou colocaram de canto a armadura. Aí Paulo agora se dirige à igreja, a nós, dizendo: tomai a armadura, ou seja, pegue a armadura que você deixou no canto e se vista de novo. Tome posse de novo, se prepare de novo. Então, eu deixo aqui essa rápida explicação para você, professor, abranger isso melhor na EBD do domingo que vem. Revestir é vestir uma roupa por cima de outra, e tomar aqui é levantar o objeto do canto que a gente deixou cair ou que a gente colocou lá. Isso é muito forte para você explicar, isso é muito profundo para você explicar na EBD. Bounds, se eu não pronunciei errado essa palavra, né? O que a igreja precisa hoje não é de mais métodos, mas de homens de oração. O Espírito Santo unge homens de oração. Tópico 3, oração e avivamento, é claro. Isso é uma combinação, oração e avivamento. A dedicação à oração sempre precedeu os muitos avivamentos que ocorreram ao longo da história da igreja. E aqui, professor, te dou uma orientação. Pega aí os subsídios de alguns avivamentos, tá? Iniciando na igreja primitiva. Aí você vai no século I, II, III, aí pega os principais, tá? Não esquece de William Seymour, na Rua Azusa, tá? Aí você entra no Brasil com os avivamentos. Então você pega aí, nesse tópico 3, alguns avivamentos rapidamente, cuidado com o tempo da lição, tá bom? A oração precede os avivamentos, isso é fato. Perseverar evita frieza espiritual. Perseverar evita frieza espiritual. Então, veja que quando Jesus ele foi falar da grande promessa aos discípulos da descida do Espírito Santo,
ele falou que eles deveriam perseverar em oração até que do alto eles fossem revestidos de poder. Ali, Atos capítulo 1, né? Atos capítulo 1, a partir dali você consegue acompanhar esse texto. Lembrando que no Antigo Testamento foi o próprio Deus que convocou o povo a orar, segundo as Crônicas 7,14. Né? Se o meu povo, que chama pelo meu nome, né? Então, veja que no Antigo Testamento, claramente, Deus, o Pai, convocava o seu povo à oração. Então, oração não é questão de sugestão, de opção, tá? O próprio Deus te convida a orar. Atos capítulo 1, aí exprime agora a necessidade de orar para ser revestido de poder, que aí, claro, que aponta no Atos 2 ao batismo com Espírito Santo. Charles Spurgeon diz que nossas ansiedades não eliminam as preocupações do amanhã, mas destrói nossas energias de hoje. Isso, é claro, aplicava o chamado à oração em vez de ansiedade. Subtópico 3.1, a falta de oração leva ao esfriamento espiritual, isso é fato. Isso é indiscutível, isso não tem como refutar, que a ausência da oração é presença de esfriamento. A falta de oração pode levar ao esfriamento espiritual. Deus busca intercessores, Isaías 59, Ezequiel 20 e 30. Não havendo intercessores, leva a se entender a indiferença, perda de interesse em oração, jejum, palavras e culto. Então, é claro que aqui na revista, da lição 6, existem coisas que, de novo, serão meramente básicas, mas o professor precisa abordar isso com muita seriedade e aprofundamento. Estou dando só um norte para você aqui. Então, Deus buscou intercessores e não achou. E a ausência de intercessores leva a entender que tem gente indiferente na igreja, desinteressada em oração, jejum, palavra e culto. Quer testar o povo? Chama para orar. Pronto. Você não testa o povo chamando para eventos, festas. Não sou contra eventos e festas, é claro, que eu prego também em eventos e festas. Mas se você convocar o povo para orar, o povo não quer ir para a igreja. Mas o povo quer receber de Deus. E assim, o círculo de esfriamento, ele vai sobrepujando a vontade de estar diante de Deus e congregando na igreja. Isso é muito importante que se entenda e que seja explicado à luz da Bíblia. Martinho Lutero diz que a oração é a arma mais poderosa do cristão. Martinho Lutero diz que a oração é a arma mais poderosa do cristão. 3.2, a religiosidade vazia. A oração continua a ser uma necessidade da igreja. Fato. Por isso, devemos rogar a Deus que seu doce Espírito gere em nós um profundo sentimento de indignação com o presente e pela transformação da nossa mente. Romanos 12, 2, que fala do culto racional. Oração necessária. De novo, a oração é questão de necessidade. E nós devemos orar para que o Espírito Santo gere em nós essa indignação, é o adjetivo que o comentarista da revista usa, ou a gente também pode usar aqui outros adjetivos, outras aplicações, onde nós temos que orar a Deus para que o Espírito Santo gere em nós um ponto de, como eu posso dizer, que a gente não se acomode. Um ponto de incômodo, pronto. Que orar para que o Espírito Santo toque na gente de manhã, de noite, de dia, de madrugada, para que gere em nós um ponto de incômodo, que a gente venha ser incomodado para orar. E essa oração venha transformar as nossas mentes. Isso tudo vai evitar uma religiosidade vazia, que infelizmente é o que nós temos nos dias de hoje. Nós temos uma pregação rasa, vazia, misturada, parece mais uma salada. Isso realmente aponta para uma religiosidade vazia, ou seja, uma vida que não existe
oração. Então, o verdadeiro avivamento leva a gente a rasgar o coração, a espremer o pus, a colocar para fora o que nos maltrata, o que nos mastiga, o que nos derrota. Então, a oração leva para o avivamento, e o avivamento não está somente no barulho, é claro, o avivamento está no poder que você tem de reconhecer que precisa da presença de Deus. João Crisóstomo dizia que a paixão pelo poder é a mãe da heresia. Claro que João Crisóstomo aqui ele está contrastando a religiosidade e vida real com Deus. Então, ele está dizendo aqui, o autor, né, o teólogo João Crisóstomo, em relação ao que nós estamos vendo aqui, é que a religiosidade vazia tem um contraste com a vida real com Deus. E que a paixão pelo poder ela pode te tornar alguém tão herege, ao ponto de que não mais querer orar a Deus e de não aceitar as correções doutrinárias. Então essa paixão é perigosa. 3.3 O avivamento vem da perseverança. Nosso Senhor contou uma parábola para mostrar aos seus discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18, do 1 ao 8. A parábola da viúva, de Lucas 18, né? Orar sem desanimar é chegar a Deus com confiança. Relacionamento pessoal via reconciliação em Cristo. Charles Spurgeon diz que verdadeira oração é verdadeiro poder. Então, a verdadeira oração ela é questão de submissão, né? E a última parte com fé. O início dela com adoração, isso é fato. Mas quando você começa a submeter, a depender mais de Deus, precisar mais de Deus, você usa a sua fé na oração e Deus abre portas, quebra cadeados, retalha correntes. Veja a viúva, a própria referência da lição, a viúva do Lucas 18, ela batia na porta do juiz injusto, do iníquo, pedindo que ele desse causa vencida para ela e ele não queria ouvir. E ela não desanimou. Não seja um discípulo desanimado, porque você vai ser fadado ao fracasso. Se a oração não resolveu, você vai procurar outra opção? Não, você vai orar mais. Então, um dia o juiz iníquo ou o juiz injusto resolveu dar causa ganha para ela. Ela ganhou pela perseverança na oração. Então, amados queridos, de novo eu deixei aqui o botão de inscrever-se, né? Então, se o botão novamente já deu aqui um equívoco, né? Na outra lição eu esqueci o botão ligado e inscrever-se, apareceu de novo, então eu vou aproveitar, né, para reforçar o convite de você me ajudar se inscrevendo, deixando seu like, seu comentário, né, e seu hyper, né? Agora tem um hyper, então você vai rolar para o seu lado esquerdo, aonde tem like, né? Você vai dar um like, vai dar um comentário, você vai rolar para o lado esquerdo aí, essa barra abaixo do vídeo, e vai ter o hype, e você vai me ajudar bastante. Então, essa é a nossa lição 6, é mais uma pré-aula, e na descrição desse vídeo eu vou deixar as minhas informações, né, minhas redes sociais, o e-book virtual de Apocalipse Descomplicado. Se você quiser adquirir nossos livros fisicamente, você entra em contato com a nossa assessoria no 62981721873. Se você quiser apoiar esse canal, você vai conseguir apoiar esse canal no número que você tem aqui na descrição. Você está entendendo o que eu quero falar, né? Se você quiser me apoiar nesse canal, você usa o número 81721873 como apoio para este canal. Nós somos professores de escola bíblica, professor de teologia com especialização em escatologia bíblica. E se você quiser aprender mais sobre o Apocalipse, nos procure nas redes sociais, nos siga e nos dê essa força. E que Deus vos abençoe grandemente.